O vinho do Porto, ele é um dos vinhos mais ricos e complexos que você pode encontrar, porque ele é muito variado e muito versátil. Embora a gente fale assim, o vinho do Porto, não existe apenas vinho do Porto, existem vários tipos de vinho do Porto. O vinho do Porto, basicamente, ele pode ser dividido em duas famílias. Uma família, que é a família dos Tawnes, ela favorece mais, ela é fruto de um amadurecimento em madeira. A madeira, então, vai ter um papel importante no desenvolvimento dos vinhos do Porto Tawny, que seria, então, uma das famílias. A outra família, ela favorece mais a fruta. Então, nesse caso, a madeira tem menos importância no desenvolvimento e no aperfeiçoamento e no amadurecimento desse vinho. Ele vai chegar ao máximo, esse vinho, com o estilo do Porto Vintage, que seria assim, o top do vinho do Porto. É um vinho que a fruta é muito importante, a safra é muito importante, e em que a madeira não tem um papel predominante. Esse vinho ele amadurece em garrafa. Então vamos falar um pouquinho sobre essa primeira família, a família dos Tawnes. Esses vinhos são feitos como todos os outros vinhos do Porto. Como vocês sabem, o vinho do Porto ele é um vinho, ele começa a ser vinificado como todos os outros. Quando chega no meio da vinificação, ela é interrompida com a adição de aguardente vínica. Portanto, acontecem duas coisas aí. O grau de álcool sobe porque você adicionou uma aguardente vínica e, ao mesmo tempo, com o acréscimo desse álcool, a fermentação é interrompida, a fermentação natural, e o açúcar que havia na uva, naquele mosto, né, o açúcar permanece. Então, o vinho do Porto, embora existam alguns estilos seco, mas o vinho do Porto, predominantemente, ele é doce por causa desse fenômeno. A fermentação ela é interrompida e você permanece com o açúcar residual. A partir desse momento em que todos os vinhos estão prontos, aí você, na hora do amadurecimento, é que você tem a diferenciação. Os vinhos que serão da família Tawny, da família dos Tawnes, eles são colocados os portugueses chamam cascos de madeira, que são barricas menores e que não são novas, são barricas usadas, às vezes com muitos anos de uso, e a função dessas barricas é permitir que, através dos poros da madeira, aconteça uma microoxigenação em que o vinho vá amadurecendo lentamente, ele vai perdendo a agressividade dos taninos, e acontece também nos Tawnes, e daí o nome deles, né? Tawny quer dizer aloirado, uma palavra inglesa que os portugueses adotaram, que significa aloirado. Esse vinho vai perdendo aquela cor vermelha, característica dos vinhos jovens, e vai se tornando cor de bronze, de âmbar, até chegar em tonalidades mais claras. Então, essa é a família dos Tawnes, em que a madeira tem um papel importante. Esses Tawnes podem ser correntes, então são os vinhos básicos, né? Toda casa tem os vinhos, a sua linha de combate, a linha mais acessível, de preço mais acessível, mas vejam que o vinho do Porto tem uma característica interessante, que é uma grande preocupação com a qualidade. Mesmo esses vinhos correntes, eles ficam 3 anos em barricas, eles ficam de 3 a 6 anos. Algumas casas têm um estilo mais cuidado ainda, deixam mais tempo. E outras cumprem a legislação, mas essa legislação, embora pareça mínima, mas 3 anos não é um tempo em que qualquer vinho permaneça na cave antes de ir para o mercado. Normalmente o vinho ele é produzido no ano seguinte ou 2 anos já está no mercado. Então é um investimento grande você deixar pelo menos 3 anos o vinho na cave. E os portugueses fazem isso para preservar a qualidade e garantir o padrão desse vinho. Os Tawnes
especialmente esses tawnes correntes e os outros também, mas eles são fruto de uma mescla, de um lote de vários vinhos, de vários anos diferentes e de vários locais, de vários vinhedos. Tudo isso, então, com a preocupação de preservar o padrão da casa e a qualidade. Esses tawnes, então, além dos tawnes correntes, eles podem ser também tawnes com desenvolvimento maior de idade. Então você tem 4 estilos dentro dos tawnes, que são, vamos dizer assim, a elite dos tawnes. Os tawnes com 10 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos. Os colheitas também têm essa característica, e com a diferença de que, como o nome está dizendo, eles são de uma única safra, uma safra boa, especial, mas não deixam de ser também um tawne amadurecido em madeira.